paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os amigos que podem estar acompanhando este sermão deste dia. Hoje são exatamente dia 15 de abril de 2020 e nós vamos começar hoje, amados, a trazer uma série de sermões, uma série de ensinamentos sobre alguns textos da Palavra de Deus. E hoje nós estamos começando com o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, que Jesus ministrou, trazendo assim ensinamentos aos seus discípulos, né? E nós queremos hoje falar algo sobre o Sermão da Montanha e dar início a esta série de ensinamentos, que esses ensinamentos venham abençoar a tua vida, a tua alma, venham enriquecer o teu espírito, venham te fazer crescer como cristão, como pessoa, como um pai de família, como cidadão, não só um cidadão da terra, do mundo, mas um cidadão do céu, né? Porque esse foi o objetivo, o alvo de Jesus em estar ensinando e trazendo este conhecimento aos nossos corações. Pois bem, amados, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o texto que se encontra é o ensinamento que se encontra no texto da Palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Ele vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 28. São vários ensinamentos, é um conjunto de doutrinas, é um conjunto de mandamentos que Jesus se propõe a ensinar aos seus 4 primeiros discípulos, né? Pedro com o seu irmão André e Tiago com o seu irmão João. Jesus convida esses primeiros discípulos, Jesus chama esses 4 primeiros discípulos, e logo em seguida, depois da sua chamada, Jesus faz vamos dizer assim, uma maratona de cura, uma maratona de milagres. Jesus começa a curar, começa a manifestar o seu poder, e isso a gente encontra no capítulo 4, do versículo 23 em diante. Ele percorria ali a Galileia, e ali ele trazia a cura às pessoas que o procuravam, e não eram poucos. O texto lá de Mateus capítulo 4, versículo 24, diz que e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e os curou. Né? E da Galileia, versículo 25, Decápolis, Jerusalém, Judeia, também do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Então Jesus vem dessa maratona de curas, de milagres, de ações sobrenaturais, trazendo saúde às pessoas que o procuravam. E de repente o texto diz no capítulo 5 que ele vê as multidões. E quando ele vê as multidões, o Senhor Jesus ele se levanta com os seus discípulos, chama-os e vai para um monte, né? No entanto, mesmo ele saindo do meio da multidão para conversar só com os seus discípulos, né, como diz no versículo 1 do capítulo 5, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, é o que diz o versículo 2 também. Então, essa ministração, esse sermão do monte, a princípio, foi exclusivamente para os discípulos, os 4 primeiros, Pedro, André, Tiago e João. Mas, como a gente encontra lá no capítulo 7, versículo 28, numerosas multidões o seguiram também para o monte, e lá ouviram todo o sermão. Mateus 7, versículo 28, nos diz assim, 7, versículo 28, isso. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Então o que acontece? As multidões estavam maravilhadas da sua doutrina quando ele terminou o sermão. Isto significa que as multidões seguiram Jesus com os discípulos para o monte, onde Jesus esteve com os discípulos ensinando esse lindo sermão. Este é o primeiro sermão, amados, de Jesus no Evangelho de Mateus, né? Ele traz várias doutrinas, isto é,
ensinamentos imutáveis e atemporais. Aqui eu quero fazer uma observação. A gente sempre faz a distinção entre doutrina e entre tradição, né? Doutrinas são ensinamentos imutáveis, não mudam, não se alteram, né? Não sofrem modificação com a cultura, com o país, com o local, com as pessoas. Não, a doutrina ela não muda. O que muda são as tradições. Por isso, Jesus ensina no Sermão do Monte doutrina. São ensinamentos que são atemporais, são ensinamentos que não se modificam com o local, a cultura do povo, independente de qualquer lugar no mundo. Esses ensinamentos que são passados por Jesus aqui no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, eles são ensinamentos que nós devemos colocar em prática para a nossa vida. Eles não podem sofrer mutação ou alteração segundo a nossa mente. Não é como eu acho que devo seguir determinado ensinamento. Não. Do jeito que Jesus ensinou, eu tenho que praticar. Então ele fala, desde nesse ensinamento, nesse Sermão da Montanha, ele fala desde o nosso comportamento no dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, como discípulos que somos. Né? Ele fala também sobre o nosso relacionamento conjugal, interpessoal, o nosso relacionamento e a nossa vivência espiritual. Ele fala sobre os fundamentos da nossa vida. Ele aborda sobre a questão da ansiedade, né, que consome hoje a alma do ser humano, né, de uma forma avassaladora. Então ele traz todos esses ensinos sobre essas informações para a nossa vida. Né? Jesus quer com isso, irmãos, com esses ensinos, moldar-nos, ajustar os discípulos, a vida dos discípulos à vontade dele. É isso que Jesus está querendo. Pois bem, eu quero trazer uma breve introdução sobre o sermão, sobre a primeiro sermão que Jesus traz no Sermão da Montanha, dessa série de ensinamentos. A primeira parte do sermão, o primeiro ensinamento, a primeira doutrina que Jesus traz no Sermão da Montanha são as bem-aventuranças, muito conhecidas por todos os cristãos, as bem-aventuranças. E a gente quer trazer uma breve introdução sobre essa questão das bem-aventuranças, sobre este ensino. Pois bem, as bem-aventuranças, elas são o quê, irmãos? São promessas que Jesus fez aos discípulos fiéis do reino dos céus. São promessas que ele fez a cada um dos que são fiéis ao reino de Deus. Pois bem, o que são bem-aventuranças? O que é ser bem-aventurado? Observando o contexto desse primeiro ensino, bem-aventurado são aquelas pessoas felizes aos olhos de Deus. Não felizes segundo o mundo, não felizes baseado nas interpretações e na visão da sociedade que nós vivemos, mas são pessoas felizes aos olhos de Deus. São pessoas que Deus olha e diz: aquele homem, aquela mulher é feliz. Né? Pois bem, não é uma felicidade, ser bem-aventurado é ser feliz aos olhos de Deus, porque é Jesus, o Filho de Deus, e ele, como o próprio Deus, está ensinando isso, está afirmando que bem-aventurado e que feliz são as pessoas que fazem determinadas coisas, como nós vamos ver. Então, não é uma felicidade externa. Antes, é uma felicidade interna. É uma felicidade que não se perde pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias externas que nos rodeiam. Né? Como diz o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, nós estamos abatidos, mas não destruídos. Nós podemos muito bem sofrer aflições por meio das circunstâncias e dificuldades que estamos vivendo. Né? Uma das situações que a gente pode apontar é esta pandemia pela qual estamos passando, esta provação que estamos passando, não só eu individualmente, mas todo o globo terrestre, toda a Terra, toda a humanidade está passando por isso. Mas os que servem a Deus,
Os bem-aventurados, aleluia, eles são felizes aos olhos de Deus, mesmo passando por esta pandemia. Por quê? Porque não é essa circunstância externa que vai estabelecer a bem-aventurança na minha vida, a felicidade na minha vida, mas são as circunstâncias internas, né? São as pessoas que têm a mente de Cristo. Esses são felizes, são bem-aventurados. Né? São as pessoas que não vivem de acordo com o que veem. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Por isso, bem-aventurado, essa é a introdução que eu quero trazer a respeito deste primeiro ensino, as bem-aventuranças. Bem-aventurado são aqueles que são felizes aos olhos de Deus. Né? Também uma outra observação que eu quero trazer, essas bem-aventuranças também são trazidas pelo evangelista Lucas, o doutor Lucas. Lá no capítulo 6, versículo 20, ele fala sobre 4 dessas bem-aventuranças que estão aqui em Mateus capítulo 5. Amém?